O cheiro de terra molhada e mato recém-cortado era o perfume da herança de Pedro. Ele havia voltado para a fazenda São Francisco, um latifúndio de colinas suaves e vales profundos, aninhado nas montanhas de Minas Gerais, um lugar onde o tempo parecia ter se curvado sob o peso da história. A fazenda, que pertencia à sua família há gerações, estava a poucos quilômetros de Ouro Preto, e cada palmo de seu solo parecia guardar a memória do ciclo do ouro, da opulência colonial e, inevitavelmente, da dor que a sustentou. Pedro, um agrônomo que trocara a vida agitada de São Paulo pela promessa de uma vida mais simples e produtiva, estava determinado a modernizar a propriedade, expandindo a plantação de café para as áreas mais antigas e menos exploradas. A área de expansão era dominada por uma única árvore, um jequitiba rosa colossal, cuja copa se estendia como um dossel sobre a terra. Era a testemunha silenciosa de séculos, um marco que até os mais velhos da região reverenciavam. Pedro, no entanto, via a árvore como um obstáculo. Seus planos exigiam a remoção de tudo que pudesse sombrear o novo cafezal. Ele havia adiado a decisão por semanas, sentindo um peso inexplicável ao contemplar o corte daquele gigante. Árvore, com seu tronco rugoso e raízes que pareciam veias expostas da terra, era um símbolo da profunda conexão daquele lugar com o passado. Finalmente, a decisão foi tomada. Com o coração pesado, Pedro supervisionou a equipe. O barulho estrondoso da motosserra rasgou a quietude da manhã, um som profano que ecoou pelos vales. O jequitibá rosa resistiu, sua madeira densa desafiando as lâminas. Quando o tronco finalmente cedeu, não foi com um estrondo limpo, mas com um gemido lento e prolongado, como se a própria terra estivesse lamentando. A queda foi monumental, levantando uma nuvem de poeira e folhas. Mas o que se seguiu não foi o silêncio da conclusão, e sim o som seco e oco de algo se partindo sob o peso da árvore. A equipe parou, olhando para o ponto onde o tronco havia se chocado com o solo. Uma rachadura profunda, que não estava ali antes, serpenteava pela terra, revelando uma escuridão inesperada. As raízes maciças do jequitibá, que haviam se entrelaçado por séculos, haviam ocultado uma entrada. Pedro se aproximou, a poeira assentando. A rachadura era a borda de uma abertura, um buraco quadrado de pedra, cuidadosamente dissimulado. A curiosidade, misturada a um medo ancestral, o impulsionou. Ele pegou uma lanterna e iluminou a escuridão. A luz revelou degraus de pedra bruta que desciam para uma câmara subterrânea. A descida foi lenta e tensa. O ar lá embaixo era frio e denso, com um cheiro de mofo e minério. A lanterna de Pedro varreu o interior da câmara, revelando um espaço pequeno, mas surpreendentemente bem preservado. Não era uma caverna natural, mas uma construção humana, um cofre escavado na rocha. O que ele encontrou ali era um museu particular do Brasil colonial. Ferramentas de mineração antigas, picaretas e pás enferrujadas jaziam em um canto. Em uma prateleira de pedra havia moedas de cobre e prata, algumas com o brasão da coroa portuguesa, refletindo o comércio da época. O mais intrigante, no entanto, era uma arca de madeira escura, quase petrificada no centro da câmara. Com as mãos trêmulas, Pedro abriu a arca. Dentro, havia um tesouro de outro tipo, documentos, manuscritos em papel amarelado e quebradiço, escritos em um português arcaico, com caligrafia elegante e, por vezes, apressada. Havia também um pequeno saco de veludo contendo um punhado de joias brutas, diamantes e ouro em pó. Mas o valor real estava nas palavras. Ele pegou um dos documentos, tentando decifrar a tinta desbotada. As palavras clandestino, denúncia e Capitão Mor saltaram aos seus olhos. A câmara não era apenas um esconderijo de riquezas, mas um arquivo secreto, um testemunho que a árvore centenária havia guardado por séculos.
A longevidade do Jequitibá, que ele vira como um mero obstáculo, agora se revelava como a guardiã de uma verdade profunda e sombria. Pedro subiu à superfície ofegante, com a arca de documentos sob o braço. O sol da manhã parecia mais brilhante e o mundo, de repente, mais pesado. Ele olhou para o tronco caído do Jequitibá, para as raízes expostas que haviam abraçado o segredo, e sentiu uma reverência que nunca havia sentido antes. A terra de Minas Gerais, ele percebeu, não era apenas solo para plantar café. Era um livro de história, e ele acabara de virar a primeira página de um capítulo que a história oficial havia tentado apagar. A Fazenda São Francisco, sua herança, era muito mais do que ele imaginava. Era o palco de um drama colonial que estava prestes a ser reencenado no presente. Ele sabia que não poderia manter a descoberta em segredo. Aqueles documentos, aquelas ferramentas, aquelas moedas não pertenciam apenas a ele. Eles pertenciam à história, à comunidade e a todos aqueles cujas vidas foram moldadas pela opressão e pela busca incessante por riqueza naqueles tempos. A tarefa de desvendar o que a Câmara guardava seria complexa, exigindo mais do que a sua própria capacidade. Ele precisaria de ajuda, de especialistas que pudessem dar voz aos sussurros do passado. O peso da descoberta era imenso, mas a promessa de desvendar a verdade era ainda maior. O primeiro passo seria entrar em contato com a Universidade Federal de Ouro Preto. Ele precisava de um historiador, um paleógrafo, alguém que pudesse ler a caligrafia do passado e traduzir o silêncio da Câmara em palavras. A arca de madeira estava agora sobre a mesa da cozinha da fazenda, um objeto anacrônico em meio a eletrodomésticos modernos, mas que irradiava uma aura de urgência. Pedro passou o resto do dia lendo os documentos mais legíveis. Eram fragmentos de diários, cartas e registros de contabilidade. Um nome em particular aparecia repetidamente: o Inconfidente. Não era o nome de um dos heróis conhecidos da Inconfidência Mineira, mas de alguém que parecia ter atuado nas sombras, um informante ou um espião. As anotações sugeriam que a Câmara era um ponto de encontro e um depósito de informações que poderiam ter derrubado o Capitão-Mor da região. Um homem de poder e crueldade notórios. A noite caiu sobre a Fazenda São Francisco, e a lua cheia iluminou o tronco caído do Jequitibá. Pedro não conseguia dormir. Ele estava imerso na leitura, a luz fraca da lâmpada de querosene lançando sombras dançantes sobre as paredes. Um dos documentos era um mapa rudimentar, desenhado a carvão, que indicava a localização de algo chamado Mina da Sombra, uma mina clandestina que, segundo as lendas locais, havia sido selada após um desabamento que vitimou dezenas de escravizados. A câmara subterrânea, ele percebeu, era a ponta do iceberg. O segredo da terra era muito maior, e ele, Pedro, o agrônomo que só queria plantar café, havia se tornado o guardião involuntário de uma verdade que poderia reescrever a história de sua própria família e da região. A moralidade herdada, que ele nunca havia questionado, estava agora sob um escrutínio implacável. A fazenda não era apenas um bem, era uma responsabilidade. Ele fechou os olhos, tentando absorver a magnitude da situação. O silêncio da noite foi quebrado apenas pelo som distante de um grilo. A história de Minas Gerais, ele pensou, era uma tapeçaria de ouro e sangue, e ele estava prestes a puxar um fio que poderia desvendá-la por completo. O peso da descoberta era o peso de séculos de injustiça e silêncio. A chegada de doutora Elara Vasconcelos, uma historiadora renomada da UFOP, e de seu assistente, o jovem paleógrafo Tiago, transformou a rotina da Fazenda São Francisco. A arca de madeira, antes um objeto de curiosidade solitária, tornou-se o centro de um laboratório improvisado na sala de estar. O cheiro de café fresco misturava-se ao odor de papel antigo
e reagentes químicos usados para estabilizar os documentos. Elara, com seus óculos de aro grosso e olhar penetrante, tratava cada fragmento de papel com a reverência de quem toca uma relíquia sagrada. Tiago, por sua vez, decifrava a caligrafia cursiva e os ideogramas arcaicos com a paciência de um monge. Pedro observava, fascinado e cada vez mais apreensivo. A cada palavra traduzida, a cada linha decifrada, o véu sobre o passado de sua família e de sua terra era lentamente erguido, revelando uma imagem muito mais sombria do que ele jamais imaginara. Os documentos confirmaram as suspeitas iniciais de Pedro. A câmara subterrânea não era um mero esconderijo de bens, mas um cofre oculto dos tempos coloniais, diretamente ligado a um sistema de mineração clandestina e, mais perturbador, a uma rede de opressão e silenciamento. Os registros detalhavam a contabilidade de ouro e diamantes extraídos ilegalmente, mas também continham listas de nomes, datas e locais de castigos e fugas. "Isto aqui, Pedro", disse Elara, apontando para um registro de despesas. "Não é apenas um livro-caixa, é um inventário de vidas. O custo de manutenção de mão de obra é eufemismo para a compra e o controle de escravizados. E esses nomes são os nomes dos que trabalhavam na Mina da Sombra." A Mina da Sombra, mencionada no mapa rudimentar encontrado por Pedro, era o coração do segredo. Os documentos revelavam que ela era uma mina particular, operada à margem da coroa, e que a câmara na fazenda servia como um ponto de coleta e distribuição do ouro, além de um arquivo para guardar informações que poderiam comprometer figuras importantes da aristocracia colonial, incluindo o Capitão Mor. O Inconfidente, cujo nome verdadeiro era Matias, não era um herói da Inconfidência Mineira, mas um administrador da fazenda que, secretamente, registrava os abusos e a corrupção de seus senhores. Ele usava a Câmara para esconder denúncias e testemunhos, esperando o momento certo para expor a verdade. O choque para Pedro foi avassalador. A Fazenda São Francisco, o berço de sua família, havia sido construída sobre a exploração brutal. A riqueza que ele herdara, a terra que ele amava, estava manchada com o sangue e o suor de pessoas escravizadas. A moralidade herdada, que ele nunca havia tido motivos para questionar, desmoronava. Ele se viu confrontado com a responsabilidade de transformar aquele segredo em memória, de dar voz aos silenciados. Um dos documentos mais angustiantes era um diário, escrito por uma mulher chamada Isabel. Ela era uma escravizada que trabalhava na Casa Grande e que secretamente ajudava Matias, o Inconfidente, a registrar os horrores. Suas páginas descreviam a rotina de trabalho forçado, a violência e a separação de famílias, mas também falavam de resistência, de pequenos atos de rebeldia e da esperança de liberdade. Em uma passagem, Isabel descrevia a Câmara como um santuário de verdades, um lugar onde a história real era guardada, longe dos olhos dos opressores. A Câmara era o refúgio de Matias e Isabel, explicou Tiago, traduzindo uma carta de Matias. Eles a usavam para esconder não apenas documentos, mas também pessoas em fuga ou aquelas que precisavam de um lugar seguro antes de serem levadas para um quilombo próximo. A árvore centenária era o disfarce perfeito. A descoberta de que a Câmara havia servido como um ponto de apoio para a resistência e não apenas para a corrupção trouxe um pequeno alívio a Pedro, mas não diminuiu o peso da culpa histórica. Ele percebeu que a fazenda era um campo de batalha moral, onde a opressão e a resistência coexistiam. A notícia da descoberta não demorou a se espalhar. Embora Pedro e Elara tivessem tentado manter sigilo, a presença de historiadores e a escavação na área da árvore caída despertaram a curiosidade da comunidade local. Logo, ativistas e representantes de comunidades descendentes de escravizados, especialmente do Quilombo do Ouro, que ficava a poucas horas de caminhada da fazenda,
começaram a se manifestar. Eles reivindicavam não apenas o reconhecimento da Câmara como um local de memória, mas também a posse dos artefatos e documentos que consideravam parte de sua herança cultural e histórica. A Câmara, argumentavam, era um testemunho dos horrores do Brasil colonial e deveria ser transformada em um memorial gerido pela comunidade. Pedro se viu no centro de uma disputa que transcendia a propriedade da terra. Ele era o herdeiro de uma história de opressão e agora era confrontado pela necessidade de reparação. A situação era complexa, envolvendo questões legais sobre a posse de artefatos históricos e implicações políticas sobre como a história da escravidão deveria ser contada e lembrada. "Você tem uma escolha, Pedro", disse Elara, em uma noite de discussão acalorada. "Você pode tentar silenciar isso, alegando que os documentos são propriedade privada, ou pode abraçar a responsabilidade e transformar este lugar em um símbolo de justiça histórica. A Câmara é um portal para o passado, mas também pode ser um farol para o futuro." A pressão aumentava. A mídia local começou a cobrir o caso, e a Fazenda São Francisco, antes um refúgio de paz, tornou-se um ponto focal de debate nacional sobre a herança colonial portuguesa e a dívida histórica com a população negra. Pedro, o agrônomo, estava agora atuando como mediador entre o passado e o presente, entre sua família e a comunidade. Ele passou a se reunir com os líderes do Quilombo do Ouro, ouvindo suas histórias e suas reivindicações. A princípio, havia desconfiança e ressentimento, mas a honestidade de Pedro em reconhecer a dor e a injustiça e sua disposição em abrir a fazenda e os documentos começou a quebrar o gelo. Ele percebeu que a verdadeira riqueza da fazenda não estava no café, mas na história que ela guardava. A decisão de Pedro começou a se formar. Ele não tentaria esconder a verdade. Ele não lutaria pela posse dos artefatos. Ele faria o oposto. Ele entregaria a história. Ele transformaria a fazenda em um lugar de memória e aprendizado. A primeira medida foi suspender a expansão do cafezal. A área ao redor da árvore caída seria preservada. A câmara seria limpa e preparada para a visitação. Os documentos seriam digitalizados e disponibilizados ao público em parceria com a UFOP e o Quilombo do Ouro. A decisão, no entanto, não foi fácil. Ela implicava em enfrentar a resistência de membros de sua própria família, que viam a fazenda como um bem puramente econômico e temiam as implicações legais e financeiras da descoberta. Pedro teve que lutar contra o peso da tradição e a inércia do silêncio. Em um dos documentos, Matias, o Inconfidente, havia escrito: "A verdade é como a água, sempre encontra uma fenda para escoar." Pedro sentiu que ele era essa fenda. Ele era o canal através do qual a verdade guardada por séculos finalmente fluiria para a luz. O próximo passo seria o confronto, o clímax da história, a revelação pública dos documentos e a disputa pela posse da memória. A câmara subterrânea, que antes guardava segredos, estava prestes a se tornar um palco de luta por justiça histórica e reconhecimento. A Fazenda São Francisco se transformou em um campo de batalha silencioso, onde as armas eram palavras, documentos e a força da memória. A decisão de Pedro de tornar pública a descoberta e de colaborar com a Universidade Federal de Ouro Preto, UFOP, e o Quilombo do Ouro desencadeou uma série de eventos que o colocaram no centro de um turbilhão político e social. A Câmara Subterrânea, antes um segredo guardado pela terra, era agora um palco de disputa pela narrativa histórica. A primeira grande batalha foi a disputa legal pela posse dos artefatos. A família de Pedro, representada por um primo distante e ambicioso, entrou com uma ação judicial, alegando que os documentos e as moedas eram bens privados, parte da herança da fazenda, e que sua divulgação e posse por terceiros, a UFOP e o Quilombo, violavam seus direitos de propriedade. O argumento era frio e legalista.
A fazenda e tudo o que nela estava contido pertencia à família. Pedro, por sua vez, defendeu a tese de que os artefatos eram de interesse público e patrimônio histórico nacional, especialmente por revelarem um sistema de mineração clandestina e, mais importante, por conterem testemunhos de escravizados. Ele argumentava que a história contada por Isabel e Matias pertencia ao Brasil e não a uma única família. A doutora Elara Vasconcelos, da UFOP, e a líder do Quilombo do Ouro, Mãe Jurema, uniram-se a Pedro na defesa, transformando o caso em um debate nacional sobre a herança colonial portuguesa e a dívida histórica com a população negra. Mãe Jurema, uma mulher de sabedoria ancestral e voz firme, tornou-se a porta-voz da comunidade. Ela argumentava que a Câmara era um testemunho material dos horrores do Brasil colonial e que a história de Isabel era a história de seu povo. Aqueles documentos não são papel velho, ela declarou em uma entrevista coletiva em frente à fazenda. São a certidão de nascimento da nossa dor e da nossa resistência. Eles devem ser guardados por quem carrega essa dor e essa resistência no sangue. A imprensa, ávida por histórias de conflito e redenção, cobria cada passo. A imagem de Pedro, o herdeiro que se voltava contra a tradição familiar em nome da justiça histórica, era polarizadora. Para alguns, ele era um traidor. Para outros, um herói. A pressão era imensa. Pedro recebia ameaças veladas de membros da família e de figuras políticas que temiam a revelação de documentos que pudessem implicar seus próprios antepassados na exploração colonial. A câmara subterrânea, enquanto isso, era preparada para ser aberta ao público. A equipe de Elara trabalhava na conservação e catalogação dos documentos, enquanto a comunidade do Quilombo do Ouro, com a permissão de Pedro, realizava rituais de purificação e memória no local. A presença dos ativistas e dos descendentes de escravizados na fazenda era um ato de reivindicação de espaço e de narrativa. Eles transformavam o local de um esconderijo de segredos em um símbolo de luta por justiça histórica e reconhecimento. O clímax emocional veio durante o depoimento de Pedro no tribunal. Ele não se limitou a argumentos legais. Ele falou sobre a moralidade herdada e o peso da culpa histórica. Ele descreveu a sensação de profanação ao ver a árvore centenária cair e a revelação de que a riqueza de sua família estava ligada à miséria de outros. Eu sou o herdeiro de uma fazenda, mas também sou o herdeiro de uma história, ele disse com a voz embargada. E essa história não pode mais ser silenciada. A Câmara não é um cofre, é um túmulo de verdades que precisam ser ressuscitadas. Se a lei me der a posse desses artefatos, eu os entregarei à comunidade do Quilombo do Ouro e à universidade, para que a história de Isabel e Matias seja contada e lembrada por todos. O depoimento de Pedro, transmitido ao vivo, tocou o coração do país. A disputa legal, que parecia pender para o lado da família, começou a mudar de rumo. A opinião pública se voltou a favor da causa da memória e da justiça. A decisão do juiz foi um marco. Ele reconheceu o valor histórico e social dos artefatos, declarando-os patrimônio imaterial e determinando que a guarda e a gestão do acervo fossem compartilhadas entre a UFOP e o Quilombo do Ouro, com a Fazenda São Francisco servindo como o local do memorial. A Câmara Subterrânea seria tombada e transformada em um museu vivo. A vitória legal foi um alívio, mas a luta pela memória estava apenas começando. A Câmara, agora aberta, recebia visitantes de todo o país. A história de Isabel e Matias, a resistência silenciosa, ecoava nas paredes de pedra. A conexão com a herança colonial portuguesa era profunda, mostrando como as estruturas de poder da colonização ainda exerciam influência nas relações sociais atuais em Minas Gerais e no Brasil. Pedro, no entanto, sentia que a transformação precisava ser mais profunda. A fazenda ainda era um símbolo de opulência colonial. Ele precisava de um ato que selasse seu compromisso
com a nova narrativa. Ele se reuniu com mãe Jurema e Elara para discutir o futuro da fazenda. A ideia de um memorial e projeto educativo começou a tomar forma. A área ao redor da árvore caída seria o centro de um parque de memória, onde a história da escravidão e da resistência seria contada de forma didática e respeitosa. O peso da descoberta, que antes o oprimia, agora o impulsionava. Ele havia encontrado um propósito que transcendia a agricultura. Ele era o guardião de uma verdade que poderia curar feridas históricas. A Fazenda São Francisco, ele percebeu, não era mais apenas sua, era um bem da nação, um local de aprendizado e de reparação. O próximo passo seria a concretização desse projeto, a transformação da fazenda em um farol de memória e justiça. O desfecho da história não seria o fim, mas o início de um novo capítulo para a comunidade e para o próprio Pedro. 2 anos se passaram desde a decisão judicial que transformou a Fazenda São Francisco em um patrimônio vivo da memória. A Câmara Subterrânea, antes um segredo, era agora o coração de um projeto de educação e reparação histórica. A transformação na vida de Pedro e na comunidade ao redor foi profunda e irreversível. Pedro, o agrônomo que sonhava em expandir cafezais, havia se tornado o diretor do Memorial Isabel e Matias, uma instituição dedicada a preservar e divulgar a história da escravidão e da resistência em Minas Gerais. Ele havia vendido parte da fazenda para criar um fundo de manutenção para o memorial e, com o apoio da UFOP e do Quilombo do Ouro, dedicou-se integralmente ao projeto. A área onde o Jequitibá Rosa havia caído foi transformada no Parque da Memória. O tronco da árvore, preservado e tratado, servia como um monumento natural, e suas raízes expostas, que haviam guardado o segredo por séculos, eram agora um símbolo da verdade que veio à luz. A Câmara Subterrânea foi restaurada, mantendo sua autenticidade, e exibia réplicas dos documentos e artefatos, enquanto os originais eram cuidadosamente guardados no arquivo da UFOP. O projeto educativo era o ponto central do memorial. Em parceria com o Quilombo do Ouro, foram criadas oficinas de história oral, culinária afro-brasileira e técnicas de plantio sustentável, resgatando o conhecimento ancestral e a cultura que a escravidão tentou apagar. Crianças e jovens de escolas públicas visitavam o local, aprendendo uma história que não estava nos livros didáticos tradicionais. Uma história contada pela perspectiva dos oprimidos e dos resistentes. A transformação pessoal de Pedro era visível. O peso da culpa histórica havia sido substituído pela leveza da responsabilidade assumida. Ele havia reconhecido que a herança de sua família não era apenas a terra, mas a dívida moral que a acompanhava. Sua relação com mãe Jurema e a comunidade do Quilombo do Ouro havia se tornado uma parceria de respeito e amizade. Eles eram os guardiões da memória e ele, o facilitador. Em uma manhã de sol, durante a cerimônia de inauguração de uma nova ala do memorial, Pedro discursou sob a sombra do tronco do Jequitibá. Esta árvore, ele disse, apontando para o gigante caído, não é apenas um marco natural. Ela é a guardiã da verdade. Por séculos, ela protegeu um segredo crucial da história colonial brasileira. Ela nos ensinou que a terra não esquece e que a verdade, por mais que tentem escondê-la, sempre encontra uma fenda para escoar. Ele olhou para a mãe Jurema, que sorria ao seu lado. A Câmara Subterrânea nos deu os documentos, mas a comunidade do Quilombo do Ouro nos deu a voz para contá-los. Juntos, transformamos um local de opressão em um santuário de resistência. A Fazenda São Francisco não é mais um símbolo da opulência colonial. É um farol de memória, identidade e transformação social. A conexão com a herança colonial portuguesa não foi apagada, mas ressignificada. O memorial não era apenas sobre a dor,
mas sobre a complexidade da história, mostrando como as estruturas de poder da colonização ainda exercem influência, mas também como a resistência e a busca por justiça podem criar um novo futuro. A história de Isabel e Matias, o Inconfidente, era agora parte do currículo escolar, um lembrete de que a história é feita por todos, e não apenas pelos vencedores. A fazenda, a árvore e a câmara se tornaram um patrimônio vivo da cultura mineira e brasileira, unindo passado e presente em uma narrativa rica e envolvente. O café ainda era cultivado, mas agora de forma sustentável e com parte dos lucros revertidos para o memorial. A terra, antes vista apenas como um recurso, era agora um local de reverência e aprendizado. Pedro, ao final do dia, caminhou sozinho até o tronco do jequitibá. Ele tocou a madeira rugosa, sentindo a energia da história. Ele havia começado a história como um agrônomo e a terminava como um guardião da memória. Ele havia encontrado seu lugar no mundo, não na expansão de cafezais, mas na expansão da consciência. A verdade, ele sabia, era o mais valioso dos tesouros.